Então, bom dia a todos. Nós estamos reunidos para a apresentação do TG do Marcos. O Marcos tem 15 minutos para fazer a apresentação. Depois o Gibran e o Samuel. Agradeço a presença deles, a disponibilidade para participar aqui com a gente. Depois eles vão ter o prazo necessário para eles fazerem comentários, né, sobre a sua apresentação e sobre o texto, se quiserem, ou eles podem depois mandarem para você as alterações que eles julgarem necessárias, te enviarem o texto comentado. Em seguida, a gente passa a palavra para a plateia, a Eleni e a Arlete podem fazer comentários também. E, por último, a gente pede licença para a plateia e para o Marcos, para a banca se reunir e definir sua nota. Aí a gente chama de volta para poder anunciar a sua nota. Certo? Então, você tem 15 minutos para apresentar, você compartilha a sua tela aí? Deixa eu ver aqui o que eu acho. Eu tenho que parar de compartilhar. A minha ainda está compartilhada? Está compartilhada ainda. Tá. Agora não, sumiu. Fechei. Estamos escutando bem, beleza aí? Estão me escutando? Estamos escutando. Estamos escutando baixinho, mas estamos escutando. Vou ver se eu falo estou vendo perfeitamente. Durante a apresentação, vocês podem me dizer se eu estou falando muito baixo ou muito alto, tá? Onde que eu procuro compartilhar? Seria compartilhar conteúdo aqui? Compartilhar conteúdo. Ctrl+Shift+S, se for no aplicativo. E você pode escolher compartilhar o conteúdo do PowerPoint ou a sua tela toda. Pode compartilhar a sua tela do PowerPoint se quiser. Estão vendo a tela? Isso, Panorama da Indústria 4.0. Exatamente. Que ótimo, então, que deu tudo certo. Então, bom dia a todos. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, né, foi uma análise do panorama, né, da indústria 4.0, ou manufatura avançada, que é um termo também utilizado no cenário brasileiro e também mundial, porque é uma tendência que vem acontecendo. Analisando a questão histórica, nós podemos perceber que nós estamos entrando na quarta revolução industrial e a primeira, a segunda e a terceira se deu provavelmente nesses momentos que teve a revolução industrial, aproximadamente 1780, e a segunda revolução industrial, ela se deu principalmente por fatores do avanço da elétrica, a terceira devido à automação, e agora nós estamos na quarta, que é basicamente em referência às tecnologias de inteligência artificial, robótica, Big Data e outras mais para frente. Esse gráfico aqui tem essa forma devido ao grau de complexidade. Então, aqui neste lado, aqui, neste eixo, está comparando o grau de complexidade que a humanidade vem vivendo e as evoluções também vão se acontecendo. O que eles têm de característica é que, inicialmente, na primeira e na segunda revolução industrial, o que era de comum foi a produção em massa, né? Teve o surgimento das linhas de montagem com o modelo de Henry Ford e a questão da eletricidade, que trouxe tecnologia de informação, né, elevando a renda dos trabalhadores e fazendo competição tecnológica naquele momento. Então, a primeira revolução foi a mecânica, que ela se concentra na energia mecânica e nos motores a vapor, que se deu aqui nesse primeiro momento. A segunda se deu devido à eletrificação das fábricas, né? Fábrica de produção em massa, conforme eu disse, o modelo de Henry Ford. E a terceira, já aumentando um nível de complexidade, com o surgimento de tecnologia da informação, ou seja, a questão da informatização, computadores, mainframe, surgiu os computadores pessoais, a questão da comunicação e tráfego de informação. Focando na questão da indústria 4.0, nós podemos perceber que as principais tecnologias, né, que a caracteriza os modelos digital. Na verdade, as tecnologias elas permitem uma melhor comunicação e uma fusão dos mundos físico, digital e até biológico. E as características das tecnologias são a manufatura aditiva, a inteligência artificial e a internet das coisas. Esse que, na verdade, é um termo em inglês, que é Internet of Things, e também a biologia sintética. Então, a manufatura aditiva, na verdade, ela é o surgimento das impressões 3D, que ela está presente tanto em construção civil, fazendo novas residências mais simples, até na indústria mecânica também, com adição de material, fabricando objetos. Aqui na frente,
em relação à inteligência artificial, ela também é muito presente na indústria e, de certa forma, impacta em todas as nossas vidas. Eu vi um caso assim, mais avançado, que cirurgias, por exemplo, elas conseguem ser feitas agora com robôs que estão em países diferentes, por exemplo, e através da internet, né, um médico ele não precisa se deslocar até o local que o paciente está. Então, apenas com a inteligência artificial, ele consegue, no local que ele estiver, fazer cirurgia, dar os comandos que o próprio robô reproduz os movimentos deles e acaba fazendo cirurgia a longa distância, quilômetros e quilômetros de deslocamento. O que é mais comum nessa questão da indústria 4.0 é a internet das coisas. E, na verdade, ela significa uma interconexão dos diversos aparelhos entre si. Ou seja, hoje é possível ver sensores, monitores, que têm um aumento dessa independência dos dispositivos. Então, eles conseguem calcular, analisar o volume de dados. Hoje também eles fazem uso de muitos algoritmos, né? E dessa forma eles têm uma questão ou mais orientada e pode até tomar uma decisão em cima desses dados todos analisados. Ainda caracterizando a questão do conjunto de estruturas da indústria 4.0, temos a biologia sintética. Na verdade, ela é uma convergência, né, de novos desenvolvimentos tecnológicos na área química, biologia, ciência da computação e engenharia, que foi esse último exemplo que eu comentei na questão da cirurgia que é possível de ser feita. Uma outra característica também é a robótica, que ela vem se desenvolvendo bastante, e nos países de primeiro mundo ela já é, sim, muito presente, marcante, e principalmente nas fábricas. Não é algo que está no projeto, não, eles já estão assim na planta industrial mesmo. Então, ela sintetiza, né, a fusão do mundo físico e digital, utilizando um conceito em que a função desses objetos acontece pela digitalização desses meios. Bom, trazendo esse panorama para o Brasil, tem um grupo de trabalho, né, da indústria 4.0, que foi desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, que foi instituído em 2017, e, na verdade, ele é um conjunto de 50 instituições no Brasil, que abrange tanto o governo, as empresas privadas, né, sociedade civil também, e todas elas colaboram de maneira articulada para trazer o que é necessário para o Brasil para se adaptar a essa nova tendência e necessidade de produção internacional. Mais para frente, acho que no próximo slide, eu acabo mencionando essas instituições, exatamente. Então, como eu mencionei, são 50 instituições e todas elas são essas que estão mostradas aqui. Então, muita gente até conhece, né, a questão do Inmetro, o Senai tem uma parceria forte também, o Sebrae, essas são as mais comuns. Tem um grupo de estudos da USP também. Então, todas essas instituições, cada uma no seu segmento, trabalhando juntos e articuladas, eles tentam trazer para o Brasil o mais rápido possível as condições necessárias para que nós adaptemos a essa nova proposta. Então, fazendo uso aqui de muitas imagens para ficar mais enxuta aqui a questão dos textos, então nós temos aqui no centro a nossa nova tendência, a indústria 4.0, e aqui ao redor dela todas as tecnologias e estruturas necessárias para que ela aconteça. Então, de ponto negativo dessa nova tendência, como nós temos um volume de dados muito grande e trata-se de dados pessoais, tanto das empresas que estão lançando produtos novos e para o mercado futuro, tem a questão da segurança da informação. Então, casos de ataques cibernéticos, como invasões de roubo de informações, fraude e manipulação de dados, é uma questão assim, também muito questionada, porque o desenvolvimento tem que ser sustentável. Então, simplesmente desenvolver, poder produzir, mas de forma que uma empresa às vezes consegue entrar no seu sistema de informação e captar essas informações, é algo também muito mais questionado e tem que ser controlado. Então, nós temos aqui a Big Data, que é o volume de dados que vem sendo feitos, a manufatura aditiva, todos eles integrados aqui, fazendo uso também da computação de nuvem, né? Que hoje a gente tem a questão de armazenamento de dados de maneira, como eu posso dizer,
quase que abstrata, né? A gente não tem mais aquela necessidade física de um HD com várias capacidades. Hoje a gente faz tudo pela computação de nuvem. Então, aqui também é só ilustrando como que eles estão integrados e em vários níveis. Então, tem aqui a fábrica inteligente, que ela já existe em alguns modelos de países do primeiro mundo, principalmente a Alemanha e nos Estados Unidos, que a Alemanha adota um modelo de fábrica-mãe e fábrica-filha, por exemplo. As fábricas originais e iniciais da Alemanha, como tem uma estrutura muito melhor em termos de qualidade de mão de obra, tecnologia, eles tentam trazer para os outros países subdesenvolvidos, como o Brasil, Tailândia, Indonésia, Índia, um modelo que eles já possuem nas fábricas mães deles, que estão na Alemanha, e tenta reproduzir todo o modelo de produção nesses países menores com menos tecnologia, para ser mais barato o produto deles para vender. E aí cada necessidade, cada problema que tem, as fábricas mães meio que são acionadas para dar suporte a essas fábricas menores. E o que é mais interessante, eu li uma reportagem que carros produzidos na Mercedes-Benz, BMW, quando o cliente fizer a solicitação pela internet, automaticamente essa proposta já vai direto para a linha de produção. Ela não tem nenhum outro intermediário, nenhum outro funcionário ou setor antes que prepara isso para comunicação com a linha de chão, a linha operária. Então, a nossa solicitação pela internet, que nós consultamos o veículo no site, vai diretamente já para o operário, já começa a produzir, e o carro já é dividido e categorizado para onde vai ser vendido. Bom, como a ideia do projeto era comparar a estrutura e o avanço que vem acontecendo em cada país, então eu percebi e encontrei que o Fórum Econômico Mundial, né, que é o FEM, ele já faz um estudo desse anual comparando as evoluções que cada nação possui ou não. Então, é uma coleta de dados, né, que é feita, uma pesquisa, e eles, para facilitar a comparação, só complementando, gente, o Fórum Econômico Mundial, para quem talvez não tenha oportunidade de ter visto, é uma organização sem fins lucrativos, tá, em Genebra, e ele é mais conhecido pelas suas reuniões em Davos. Normalmente acontece em janeiro, no final de janeiro, são umas 2.000 pessoas participando, e todos os convidados, todos os participantes, somente têm essa possibilidade de participar mediante convite. E são pessoas relacionadas à política, ao alto nível de política, empresários e pessoas relacionadas em influência. E todos os temas debatidos lá, além dessa, são os itens os rumos que a sociedade, de modo geral, global, toma, e eles acabam discutindo lá. Então, voltando para esse aspecto da indústria 4.0, eles dividiram 12 pilares. Como são esses 12 pilares? Eles são baseados de acordo com a natureza, né, as características que o próprio Fórum Econômico estabeleceu de acordo com o avanço econômico em um caráter nacional, ou seja, num primeiro momento local e individual de cada nação, e ela em relação a outros. E aí, de acordo com esses 12 pilares, eles estabelecem pontos fortes e pontos fracos, né, de cada economia. Então, o pilar número 1, por exemplo, instituições, o que ele faz? É uma relação entre o setor público e o privado, as trocas de fluxo econômico que tem entre elas, né, e como elas interagem com as outras partes da sociedade. Então, quando é avaliado esse termo, eles levam em conta isso. Então, tem também a infraestrutura, o ambiente macroeconômico, a saúde e educação primária, que é em relação aos direitos básicos da população, né, que garante uma mão de obra qualificada e produtiva, então isso também é levado em conta. Catalisadores de eficiência, que seria o quê? Os elementos necessários pela cadeia de produção para a melhor execução das políticas implantadas. Muito importante é a questão da educação superior e o treinamento, a eficiência dos mercados de bens, a eficiência do mercado de trabalho, né, que também está relacionado com a educação superior e treinamento, o desenvolvimento do mercado financeiro, o tamanho do mercado também, que isso faz um diferencial muito grande, que o Brasil é o 8º mercado consumidor, é muito grande, a questão da inovação. Então,
Pegando o relatório de 2016 aqui, vocês conseguem ver minha tela especificamente? Alô, vocês estão me escutando? Sim. Precisa aumentar ou vocês conseguem ver daqui? Deixa eu ver se... Se puder aumentar um pouco, é bom. Isso, ótimo. Então, o que acontece? Como eu disse, isso aqui é uma análise que o Fórum faz em relação a 138 países, que é possível ver aqui, e neste ano, de 2016 para 2017, o Brasil ocupou a posição de número 81. Então, eles trazem aqui na lateral os 12 pilares, né, que são de análise e de avaliação do Fórum Econômico, tanto que é no primeiro, segundo, e a classificação. Então, por exemplo, a posição de número 81 é um score geral, em todos esses 12 pilares, mas individualmente o Brasil acaba tendo, neste ano, avaliações diferentes. Então, em relação à infraestrutura, ele ficou classificado numa posição de 72. Se for olhar o ambiente macroeconômico, ele já cai bastante, quase que para o final, em 126. E aqui ao lado tem justamente um gráfico trazendo as pontuações. Esse gráfico de cinza seria a média das nações nesse período, e aqui em azul a pontuação que o Brasil iria adquirir em cada uma delas. Tá? Vamos passar para o outro. Esse outro relatório também comparou a questão da posição da Alemanha e aqui a questão dos Estados Unidos. Então, podemos ver que a Alemanha de quinto lugar, um total de 138 países, e os Estados Unidos ficam na posição de terceiro, é isso mesmo? Opa. Isso, exatamente, de terceiro aqui. Os Estados Unidos, de certa forma, ele firma como centro de eficiência na capacitação profissional e no desenvolvimento de mercado. A gente consegue ver esses itens aqui, ó. Aqui de capacitação. Exatamente, aqui, no quinto pilar, que é o de educação. Educação de alto nível e de treinamento, ele fica na posição de oitavo, né? E ele acaba se diferenciando prioritariamente para essa questão educacional, uma capacidade de inovação e sofisticação tecnológica. O que isso quer dizer? É uma qualidade da tecnologia, né, que ele tem nas instituições de pesquisa e também a disponibilidade que esses cientistas muito capacitados possuem. Aqui teve um outro relatório de 2018 também comparando essas instituições. Um gráfico um pouco diferenciado, mas traz também esses itens, conforme eu te falei, o ambiente de desenvolvimento, capital humano, mercado e o ecossistema de inovação. Então, ele trouxe aqui os principais países, né? Singapura, Coreia, Finlândia, Estados Unidos aqui, e os 12 itens aqui embaixo, como instituições, infraestruturas e os outros pilares. Deixa eu ver se tem algo mais interessante aqui. Bom, diante disso tudo, o que a gente pôde perceber? Que, na verdade, a aplicação da indústria 4.0, ela é, na verdade, essa interconexão de setores da sociedade como um todo. Ou seja, cada um desse item individual, se ele for muito bem desenvolvido, ele não é tão interessante, porque ele depende de um outro fator também acompanhar esse crescimento. Então, ele engloba tanto a linha de produção na fábrica, desde a logística da distribuição dos produtos e serviços, o investimento maciço do setor público e privado e também uma pesquisa acelerada e reconhecida por sua excelência, porque todos esses elementos têm que andar articulados e seria que eles desenvolvessem na mesma proporção, na mesma velocidade, o que não acontece, que é esse que é o problema. Então, no Brasil, nós temos isso, que as instituições de pesquisa brasileiras, elas seguem crescendo continuamente, mas ainda necessita de um investimento muito bom para alcançar os padrões mais altos dessa competitividade que é necessária hoje. Infelizmente, nós ainda temos, por questões que nós somos um país de subdesenvolvimento, uma baixa infraestrutura, uma baixa educação da nossa população, que infelizmente
não é homogêneo no sentido de todos terem um ensino fundamental concluído, um ensino médio concluído, um curso superior, é bem discrepante essa questão da oportunidade e, por consequência, a capacitação da mão de obra. E outra coisa importante também é a questão da distribuição de impostos e os métodos de arrecadação, que também apresentam dificuldades estagnando o sistema econômico brasileiro. E devido à questão de corrupção, essas coisas também são fatores que impedem o nosso desenvolvimento. E já concluindo, por fim, os Estados Unidos eles seguem definindo esses padrões de desenvolvimento econômico no cenário internacional com um alto nível de empreendedorismo. E a Alemanha, diante de todos a estrutura que ela vem desenvolvendo, ela se mostrou como sendo o lugar mais apropriado para a instalação efetiva dos modelos de produção empregados pela indústria 4.0, que era tudo aquilo que nós comentamos ali. Tá? Aqui já só finalizando o que a Agenda Brasil, a Agenda Industrial Brasileira comentou, que as empresas têm espaço para fazer um uso mais eficiente dos seus recursos, tanto físicos, financeiros e informacionais. E as empresas devem implantar cada vez mais uma gestão muito mais mais enxuta, com menos recursos e com mais relação custo-benefício e aproveitamento desses materiais de modo geral, tanto materiais humanos, recursos humanos, hídricos e industriais. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que era a ideia principal assim, do trabalho. Acabei estendendo um pouco aí. Voltou minha voz aqui. Obrigado, Marcos, pela apresentação. Parabéns. Agora a gente passa a palavra para o Gibran e para o Samuel. Agradeço muito a participação de vocês por aceitar o nosso convite. E pode escolher qual dos dois quer falar primeiro. Posso começar, Samuel? Pode pôr. Ordem alfabética aqui, né? Pessoal, bom dia, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gibran, eu sou engenheiro mecânico formado pela UFMG. Tenho alguma experiência na parte de desenvolvimento de autopeças para a indústria automobilística e, recentemente, trabalhando numa locadora de veículos com análise de manutenção. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Marcos pelo convite, né? Eu sei que é um momento muito especial essa defesa da tese, né? Uma época que a gente espera muito depois dessa longa jornada de graduação. E fica meu agradecimento ao professor Eduardo também. Bom, eu vou primeiro levantar alguns pontos, né, da apresentação, então do trabalho, e em seguida eu vou comentar sobre ele e fazer algumas perguntas. Bom, sobre a apresentação, igual o próprio Marcos viu, ele passou um pouquinho do tempo, né, mas não tem problema, porque ele tinha muitos pontos para levantar. E eu achei que tinha uns exemplos que eles enriqueceriam bastante o trabalho se fossem levados para ele. Um exemplo muito interessante, como ele falou, de outras aplicações da indústria 4.0, tudo esse ambiente conectado. E seria talvez interessante avaliar isso. Bom, quanto ao trabalho, né? Formatação e tudo. Eu notei que a numeração das páginas, né, ela está um pouco errada, porque de acordo com a BNT a gente tem que começar a numeração no capítulo Introdução, né, que seria a página 10 do PDF, que é na forma que está começando logo na página 1, que é da capa. Mas isso é só uma configuraçãozinha do Word, não é nada demais assim, não. Quanto às tabelas e aos gráficos, eu senti falta de uma apresentação deles, né? O ideal é que, antes da gente mostrar a figura, por exemplo, a figura 1, que fosse uma breve descrição, assim, um parágrafozinho bem simples. Na figura 1, nós vemos aqui a rede da ARPANET nos Estados Unidos, em 1976. Nele, nós podemos ver que as conexões se concentram no lado leste dos Estados Unidos, e assim vai contextualizando mais o leitor, né, e também conseguindo explorar melhor essa imagem que a gente está usando, ou então as próprias tabelas, né, aquelas que mostram o ranking dos países, que seja uma breve explicação antes. Na tabela 1 nós podemos ver que os Estados Unidos mantém ali a primeira posição, e assim vai mostrando esse desenvolvimento. Outra coisa
aí aconteceu em algumas vezes, mas também não é nada demais, que as citações, quando vem no final da frase, elas têm que vir dentro da frase, né? Ou seja, você termina a frase, coloca a citação e aí depois o ponto final. É um detalhe, assim, mas é coisa da BNT, né? Também coisa... Passou despercebido mesmo isso aí. Não, mas isso é pequenez. É outra coisa na página 12, na seção 2.1.1. Um errinho de português, acho que foi traído pelo Word aí, que fala a primeira grande fase, ao invés de estar fase, está frase. Ah, tá. Mas certamente foi Eu coisa vou corrigir. Tá. E na página 28, você vai descrevendo ali todos os parâmetros, né, que o Fórum Econômico Mundial usa para fazer esse ranking dos países, e aí você apresenta esses 12 pilares que são agrupados em 3 grandes grupos, né? E quando chega nesse terceiro grupo, o fatores de inovação e sofisticação, ele tem 2 pilares, né? E aí você acabou chamando a inovação de um grupo, quando na verdade ela é um pilar. Mas também só um detalhe. Bom, no geral achei um trabalho muito bom, porque esse é um tema que ele não é só muito relevante, como também muito atual, né? Porque nós vivemos um ambiente que está cada vez mais competitivo, né? Nós vemos isso diariamente com empresas até sucumbindo, igual a essa crise que nós estamos vivendo agora e tudo. E quando a gente fala em revolução industrial, é interessante a gente notar que, beleza, estamos vivendo de fato o início da quarta revolução industrial, mas não são todas as empresas que estão ali no mesmo nível, né, andando juntas. E falando, por exemplo, em Brasil, nós temos empresas com a fabricação da maneira completamente rudimentar, né, que pode estar liderando a primeira, a segunda revolução industrial, sem muita técnica, sem muito estudo, e é sempre bom ter um direcionamento nisso, né? E como o Marco está muito inteirado nesse assunto, né, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para ele, né? Sobre esse ranking todo que o Fórum Econômico Mundial faz, por que ele usa esses 60 pontos para fazer essa classificação? Você saberia me explicar, Marcos? Bom, esses 60 pontos é porque, se tratar de um fórum mundial, o objetivo dele, na verdade, é fazer com que todas as nações tenham um desenvolvimento mínimo, de forma que elas tenham estrutura para poder se conectar umas às outras. Por exemplo, tendo exemplos de, como que eu posso dizer, multinacionais, como a Mercedes-Benz, que eu acabei mencionando, não faz sentido uma fábrica muito bem instalada na Alemanha, mas ela não consegue produzir e se comunicar e interagir com as fábricas externas à Alemanha, por exemplo. Então, isso acontece em praticamente toda multinacional. Então, é necessário levar uma estrutura mínima necessária para outros países, como eu mencionei, os emergentes, Brasil, Tailândia, Vietnã, Índia, que não têm esse mesmo recurso, para existir esse crescimento sustentável, mas da população mundial como um todo, e não uma correria individual entre as nações. Por exemplo, uma, uma, uma nação se desenvolver aceleradamente muito mais do que as outras de forma totalmente discrepante. Não é o objetivo deles. Entendi, perfeito. E também eu vi que nos resultados você elenca ali quais seriam os fatores que o Brasil teria que de fato trabalhar para melhorar esse avanço com uma indústria 4.0, né? E na sua visão, assim, qual que seria o fator mais primordial que ia ajudar nesse desenvolvimento? Olha, isso, como a própria indústria 4.0 envolve vários elementos, é até uma decisão assim, que não converge com um resultado específico. Acaba sendo uma coisa mais subjetiva de cada pensador, teórico, cientista e instituição. Mas, no Brasil, é como sendo a questão da capacitação, educação das pessoas, que eu vejo que todo o restante é uma consequência disso, sabe? Então, termos profissionais mais qualificados, mais bem instruídos, mais conectados, que eles consigam não só receber os equipamentos, mas poder utilizá-los. E não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, com celulares, tablets e toda essa comunicação. Então, eu vejo no Brasil a questão educacional
como sendo talvez o mais importante para trazer para a gente. E, consequência, em segundo momento, a tecnologia. Entendi, perfeito. Bom, da minha parte é isso. Acho que o Marcos conseguiu explicar muito bem esses pontos que eu trouxe. As correções, igual eu falei, são mínimas, né? São só uns detalhes. Queria novamente parabenizar pela escolha do tema, por ser um tema atual e tudo. E com certeza esse trabalho vai servir de base para futuros trabalhos nessa linha de pesquisa. Uhum. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Eduardo. Obrigado, Gibran, de novo, pela participação. O documento que você fez, as anotações, você vai passar para o Marcos, né? Isso. E aí ele faz as alterações e depois a gente discute. Agora a gente passa a palavra para o Samuel. Obrigado de novo, Samuel, por ajudar a gente, por aceitar o convite. E, por favor. Obrigado, professor. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado, plateia, pela presença. Vou me apresentar também brevemente. Sou engenheiro mecânico, formado no FMG. Trabalho atualmente com a área de usinagem e automação de várias peças, de vários processos de usinagem. Então, está bem ligado. Estou vivendo na pele, ultimamente, essa revolução 4.0. Trabalhei anteriormente também em uma indústria onde comecei um processo de automatização de alguns processos, mas acho que estava muito mais para a terceira revolução industrial do que para a quarta. Isso mostra, talvez, o quanto que o Brasil está um pouco atrasado, digamos assim. Marcos, parabéns pela finalização dessa fase. A gente sabe o tão sofrido e o tão gratificante que é chegar nesse ponto. E parabéns também pela escolha de trabalho. Achei um trabalho um tema totalmente relevante. A gente vem vivendo recentemente, principalmente na pele, e isso você vive muito bem. Você também pôde, com certeza, viver bastante disso na pele durante o intercâmbio na Alemanha, né? Quanto ao trabalho, igual o Gibran disse, acho que são pouquíssimos detalhes. Tem um ponto e vírgula no resumo, que eu acho que talvez possa mudar. Na página 28 tem um ponto. Isso eu te passo também por escrito. As alterações são questões de citações, mas assim, são pequenos detalhes mesmo. Tem uma tabela que está sem justificar, mas são coisas basicamente muito mais de formatação ou de algum erro do Word do que questão de conceito mesmo. Quanto à área, eu acho que esse trabalho é de fundamental importância. A gente vem sentindo cada vez mais necessidade de automatizar e de tornar as coisas mais funcionais. No Brasil, a gente tem muito uma cultura, e não só no Brasil, em vários países ainda, de utilizar o homem como mão de obra para fazer tudo, né? Sendo que a Big Data está aí, o IoT mostra que a gente pode automatizar processos muitas vezes com uma eficiência muito maior do que a do ser humano. Eu gostaria que você me dissesse um pouco com relação à sua experiência no intercâmbio, que você trabalhou numa automotiva lá, né? Foi BMW, Mercedes? Isso, foi na Mercedes-Benz. Mercedes, né? O que você sentiu principalmente que falta no Brasil hoje para chegar? Porque, assim, a gente vê que é um processo que já começa desde da infância. A criança na Alemanha, ela tem um contexto já tecnológico, digamos assim, vivendo desde o início. Mas você acha que o fator principal seja, qual seria, o que você elencaria como principal diferença e por que a gente está tão distante na pontuação de 81º para terceiro? Bom, a questão da minha experiência foi justamente o que me motivou a fazer esse trabalho, porque como eu tive a oportunidade de trabalhar na matriz, né, mundial, então eu pude ver essa questão destacada da industrialização, da modernidade, da questão de mão de obra, que isso fazia parte do meu dia a dia. Então, quando eu andava nas fábricas, era notório que você via pessoas assim, diretamente na linha de produção, com um bom domínio de inglês, um outro idioma estrangeiro também. Estão me escutando? Opa. Voltou? Oi, voltou. Beleza. Escutando, sim. Beleza. Então, foi isso que me motivou a fazer o trabalho, que existe uma diferença muito grande e foi justamente isso. O setor que eu trabalhei, ele era responsável por capacitar outros gerentes de outras fábricas de países emergentes
durante um job rotation de 7 meses, por exemplo. Então, quando eles saíam das fábricas de origem, em países subdesenvolvidos, como Brasil, Indonésia, Malásia, Índia, e passavam esse tempo na Alemanha, todos se assustavam devido à gigantesca diferença. Então, um processo simples como colocar um para-brisa no carro, o que é feito na Alemanha com um robô, uma ventosa, na Malásia, por exemplo, são feitos por 2 funcionários, 2 homens, 2 pessoas meio quase que sobem no carro e colocam ela à mão, passam a cola nas laterais e fixa a mão mesmo. Então, essa discrepância era muito grande. Então, realmente, como você disse, um alemão quando nasce e tudo, ou um cidadão de país de primeiro mundo, ele tem um contexto absolutamente diferenciado. É todo um conjunto de coisas. Conforme eu disse, até corrupção, por exemplo, que não é uma questão tecnológica, mas ela desvia um recurso que deveria ser investido, mas acaba não sendo investido. Então, isso acaba atrasando também. Então, isso no Brasil é muito mais forte, que acaba alterando a estrutura nossa malha. Não é tão meritocrático, enquanto em países de primeiro mundo existe corrupção, mas é um fator menor, um percentual pequeno, que não altera a estrutura do país. Então, são tudo isso em conjunto, sabe? A questão educacional, a questão de corrupção, desvio de verba e também recursos. Entendeu? Entendi. Não, ótimo. Uma última pergunta, que ficou uma dúvida. No slide, se eu não me engano, 18, você mostra o relatório de 2018. Nele, a Alemanha está na terceira posição. Correto, se não me engano. Olha lá, acho. Certo? Relatório de 2018? Isso. Mais um. Lá. Isso, a Alemanha está em terceiro, né? E depois, quando você passou para 2019, a Alemanha caiu para sétimo, se eu não me engano. Isso, exato. Exato. E na conclusão, você diz que a Alemanha ainda é o local mais propício para se instalar em indústria. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, ao que você acha que deve essa queda da Alemanha e por que você considera a Alemanha esse local mais propício para instalações de indústria 4.0. Deixa eu dar uma analisada no gráfico aqui, só um instantinho para eu poder ver. Vocês conseguem ver aí também? Deixa eu ver. Eu encontrei seu questionamento aqui. Deixa eu ver esse aqui. Caiu para sétimo, realmente. Instituições, infraestrutura. Cada nação tem problemas estruturais diferentes, né? Desafios diferentes a serem analisados. Então, pelo que eu lembro assim, do que eu li durante o desenvolvimento do trabalho, eu lembro que na Alemanha a adoção dessas tecnologias de comunicação nessa época de 2018, né? Nessa transição de 2018 para 2019, ela tinha um desafio que era alcançar uma escala nacional no aumento nacional na questão do, como chama? Conexão de fibra ótica. Era isso mesmo, era uma escala nacional de internet de fibra ótica. E parte da parcela da população não tinha acesso a essa tecnologia. Então, além disso, também tinha a adaptação de novos negócios digitais, tá? Que forneciam serviços básicos e também que fornecia serviços básicos de regulamentação e proteção a esse capital investido. Então, eu lembro que basicamente eram isso, e são fatores não muito específicos. Eu lembro que também, nessa transição, foi momentaneamente a queda da Alemanha e um crescimento de Singapura. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu acho que grande parte dos parâmetros da Alemanha permaneceram, sim, constantes em padrões, e o crescimento, na verdade, exponencial foi de Singapura e de outras nações que elevaram o nível de competitividade nessa transição. E que, nesse momento, nessa transição, a Alemanha não acompanhou. Então, ela meio que caiu em função de fatores externos que seriam outras nações, o desenvolvimento de outras nações, e acho que Singapura é que deu para ver aqui, entendeu? Entendi, foi bom você mostrando os gráficos, deu para perceber que basicamente não teve uma mudança significativa no ranking da Alemanha, né? Nos gráficos. Acho que a questão toda exatamente foi o crescimento
em grande escala de outras nações. Exatamente. Isso mostra que... E acaba que, igual, se a Pura crescendo, com certeza ela puxa outros países da região. É interessante esse movimento fez esse ponto. Muito obrigado pela explicação. Eu também agora passo de novo a palavra para o professor Eduardo. Acho que, concluindo o trabalho, ficou muito bom. Parabéns mais uma vez. E acho que não tem mais nenhuma consideração. Obrigado, professor. Muito obrigado, Samuel, de novo, pela participação. Obrigado pelos comentários. Você vai passar também, né, o texto comentado para o Marcos? Isso, eu passo. E aí... Ô, Marcos, eu não sei o prazo que você tem para fazer essas alterações. Tem que ver com o Bortolos, né? Entrar em contato com o Horácio, Como eu você também está não cheguei. apresentando antecipadamente, eu não sei se ele mantém o mesmo prazo ou como é que é. Tá, Mas aí eu depois a gente vou olha com contar ele. com ele. Agora a gente abre a palavra para a Arlete e para a Helenir. Obrigado por participar também, assistir a apresentação do Marcos. Se quiserem fazer algum comentário. Eu, Arlete. Bom dia, né, a todos. Agradeço pelo convite de estar participando desse momento. Realmente é muito importante, tanto o conteúdo, né, e também estar aqui nessa manhã com a presença de pessoas com conhecimento tão grande. Já passei por essa situação, não desse lado, do lado que o Marcos também está passando hoje, e realmente é uma situação assim que a gente fica muito... Você tem muito conhecimento, mas chega na hora a gente fica tão nervoso, fica tão ansioso, né, que a gente prepara para esse momento. Então, eu agradeço demais por estar aproveitando, né, esse conhecimento e desse conteúdo todo e pela oportunidade, que eu acho que a gente aprende a cada dia, a cada momento, são com essas oportunidades. Então, eu agradeço, que vocês tenham um ótimo dia, tá? Não vou falar muito a respeito do trabalho, porque realmente é um assunto que a gente realmente tem que aprofundar mesmo, tem que ter muito conhecimento, e são pessoas que estão aí que é melhor nem comentar. Mas agradeço demais pelo convite, viu? Tudo de bom para vocês. Meu nome é Arlete, eu sou analista de faturamento e estou aqui, né? Quero aprender cada vez mais. Acabei de fechar um período, mas se Deus quiser, vou continuar novamente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Arlete, pelo comentário, pela participação. Helenir, quer comentar alguma coisa? A Helenir tá no mudo aqui. Helenir, se você for falar, você tem que ligar o microfone. Nem que você não deseja falar nada, só fala Nem que não deseja falar nada. Então, como a Helenir não apareceu ali, não sei se ela não conseguiu ligar o microfone. Está aparecendo aqui como... Ah, agora apareceu. Helenir? Oi. Oi. Meu nome é Helenir. Ultimamente eu não estou trabalhando mais, já fui funcionária pública, agora eu sou aposentada. Gostei muito da sua apresentação do Marcos e do conhecimento que vocês passaram para a gente. Não posso comentar muito porque indústria cada dia está avançando mais, né? E está vendo tantas consequências aí que está só atrasando mais o processo. Mas eu gostei muito, tá? Muito bom ter conhecido vocês. Obrigada e tenham um bom dia, todos vocês. Obrigado também, Helenir, pela participação, pelos comentários. Então, a gente passa agora para a terceira etapa, que é a reunião da banca. Eu vou pedir para vocês, então, se retirarem. Eu acho que eu não consigo tirar alguém da reunião, né? Remover, eu consigo remover, mas fica um pouquinho... A gente sem pode sair? educação, né? Eu peço para vocês saírem, então, que aí a gente vai reunir só eu, o Samuel e o Gibran. Sai também. Obrigado, gente, de novo. E, Marcos, daqui a pouco eu te chamo. Aí você volta. Beleza, obrigado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada Obrigado. pela oportunidade. Tenham um bom dia. Tchau. Bom dia para você também.